Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Estamos gravando uma série que chama-se Vem Ler a Bíblia Comigo. E estamos hoje lendo Gênesis, capítulo 41. Diz assim o capítulo: E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiram do rio 7 vacas formosas e vistas e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios, e Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse. Então falou o copeiro-mor a Faraó, dizendo: Das minhas ofensas me lembro hoje. E estando Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro Mó, então tivemos um sonho na mesma noite, e ele sonhamos, cada um conforme a interpretação do seu sonho. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contando-lhes os sonhos, e ele nos interpretou a cada um conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim aconteceu. A mim foi restituído o meu cargo, e ele foi enforcado. Então mandou Faraó chamar José, e o fizeram sair logo do cárcere, e barbeou-se e mudou as suas roupas, e preparou-se e foi ter com Faraó. E Faraó disse a José: Eu tive um sonho, e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: Isso não está em mim. Deus dará a resposta de tudo para ti, Faraó. Então disse Faraó a José: Eis que em meu sonho estava em pé na margem do rio, e eis que subiram do rio 7 vacas gordas de carne e formosas de vista, e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiram após estas, muito feias à vista, e magras de carne. Então, visto outras tais, quando a fealdade em toda a terra do Egito, e as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas, e entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvessem entrado, porque o seu parecer era feio como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, e eis que de um mesmo pé subiram 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas secas e miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoraram as 7 espigas boas. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O Deus há de fazer, mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles haverá 7 anos de fome, e todos aqueles futuros serão esquecidos na terra do Egito.
e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra por causa da fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E o Senhor foi repetido 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Portanto, Faraó, faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e torne a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem o trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mandamento para provimento da terra para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que previnas a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como este em que haja o Espírito de Deus? Depois disso, Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui que tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no 2º carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: E Faraó chamou a José de Zefanete Paneia, e deu-lhe por mulher a Zenaide, filha de Polifera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. E José era de idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó, e passou por toda a terra do Egito. E nos 7 anos de fartura, produziu abundantemente, e ele ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas mesmas o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como areia do mar, até que cessou de amontoar, porquanto não havia numeração. E nasceram a José 2 filhos, antes que viessem um ano de fome, que ele deu a Zenaide, filha de Polífera, sacerdote de On. E chamou José ao primogênito Manassés, porque disse Deus: me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E ao segundo chamou Efraim, porque ele disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito, e haverá fome em toda a terra, mas em toda a terra do Egito haverá pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que ele havia mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E de todas as terras vinham ao Egito para comprar de tudo, porquanto a fome prevaleceu em toda a terra. Deus, ele tem um bom
caminho para todos nós.